A noite estava fria, mas a cidade não dormia. Carros iam e vinham feito vagalumes apressados, e o vento soprava pelos corredores do estacionamento como um sussurro que lembrava histórias antigas. Na guarita de vidro, iluminada por uma lâmpada cansada, Júlio ajeitou o uniforme azul, passou a mão no crachá e respirou fundo. Eram quase 11h30. Mais um turno começava. Júlio tinha mãos de quem já segurou peso demais e olhos que aprenderam a enxergar no escuro da madrugada e no escuro das pessoas. Ele falava baixo, andava devagar e não gostava de chamar atenção. Segurança invisível. Brincava consigo mesmo. Invisível na hora dos cumprimentos, invisível na hora do elevador, invisível quando os moradores, apressados, desviavam o olhar para não precisar dizer boa noite. Na mochila surrada, ele carregava uma marmita, um caderno e um livro emprestado da biblioteca pública. Filosofia. A capa já não tinha brilho, as pontas estavam dobradas, mas dentro daquelas páginas, Júlio descobria um mundo que ninguém via quando olhava para ele. Sempre que dava um intervalo, sentava num banco de cimento e lia 3 ou 4 páginas, marcando as frases que falavam direto com o seu peito. De novo estudando, Júlio? Provocou Sandro, colega de turno, passando com um copo de café. Você acha que esse prédio vai te dar diploma? Júlio sorriu sem levantar a cabeça. Quem sabe o mundo dá, respondeu. Sandro riu. O mundo é dos espertos, meu amigo, não dos que ficam lendo no frio. Júlio não retrucou. Aprendera cedo que certas batalhas a gente ganha ficando quieto. No prédio, as histórias brilhavam pelas janelas. Havia festas no 18º andar, brigas no 9º, silêncio de casal no 12º e o choro de um recém-nascido no 4º. Júlio conhecia a vida de todos, sem que ninguém conhecesse a dele. Era parte do trabalho. Notar sem ser notado. Entre os moradores, havia uma que se destacava não pelo sorriso, mas pela ausência dele. Dona Helena, moradora da cobertura. Alta, elegante, saltos que batiam no mármore como pequenos martelos de juiz. O porteiro dizia que ela tinha o coração tão frio quanto o ar-condicionado da sala de ginástica. Ninguém sabia se era verdade. O que se sabia é que ela não conversava com ninguém além do necessário. Naquela noite, às 23h47, a Mercedes prateada de Dona Helena entrou na garagem como um navio que não admite ondas. Júlio sinalizou o lugar reservado. Ela estacionou com precisão matemática. Ao sair, ajeitou o casaco claro e o cabelo loiro puxado num coque alto. Passou por ele como quem passa por um pilar do prédio. Boa noite, senhora, disse Júlio, por educação. Ela apenas assentiu com o queixo, sem olhar. No banco de cimento, o livro o esperava. Júlio voltou a ele. A dignidade não está em ser notado, mas em saber quem se é quando ninguém está olhando. Leu, e um calor quieto acendeu dentro do peito. Meia hora depois, enquanto fazia a ronda, encontrou uma bolsa de couro jogada no chão, ao lado da coluna D7. Não era qualquer bolsa. Era daquelas que custam o salário de 3 meses. Perto, o carro de Dona Helena. A bolsa devia ser dela. Júlio bateu com o nó dos dedos na porta do carro. Trancado. Amassou os lábios. Sem pensar muito, levou a bolsa para a guarita, anotou o achado no livro de ocorrências, lacrou o objeto com um lacre plástico, escreveu a placa do carro e a hora. Depois, voltou ao seu caminho. Saber o que fazer era fácil quando a consciência não precisava de GPS. Às 0h19, Dona Helena desceu, apressada, o salto metronômico cortando o silêncio. A minha bolsa,
disse, sem bom dia, sem boa noite. Eu a deixei aqui. Júlio levantou-se, pegou o pacote lacrado e estendeu. Estava caída ao lado do seu carro, senhora. Confere se está tudo certo. Helena pegou, examinou o lacre com um olhar perito e, sem agradecer, abriu. Documentos, cartões, um estojo com uma joia de família. Tudo intacto. Ela ergueu os olhos, finalmente encarando o segurança. Não havia ironia ali, apenas uma curiosidade cansada. Você não pensou em abrir? Não havia o que procurar, disse Júlio. O que é da senhora não é meu. Helena ficou em silêncio por um segundo, a mais do que estava acostumada. Obrigada, murmurou e foi embora. A porta do elevador fechou com um som que parecia um ponto final. Júlio voltou ao livro. Não comemorou. Não esperou tapinhas nas costas. A honestidade, quando é hábito, não precisa de plateia. Na manhã seguinte, às 7, ele voltou para casa com o corpo pedindo cama e a cabeça pedindo mundo. O apartamento era pequeno, mas arrumado com zelo. Na parede, um desenho feito de lápis de cor dizia "Papai", com um coração torto. Ana, sua filha de 8 anos, dormia de lado, cabelo espalhado no travesseiro, a boca entreaberta. Júlio cobriu-a com cuidado. Hora de acordar, campeã, sussurrou beijando-lhe a testa. Hoje é dia de prova de ciências. Ana abriu os olhos devagar e sorriu daquele jeito que só criança conhece, com todos os dentes e nenhum cálculo. Você vai ficar acordado para me ouvir contar como foi? Vou tentar, riu ele. Mas se eu cochilar, me acorda, tá? Tá. E obrigado pelo lanche com bilhetinho. Minhas amigas morrem de inveja. Júlio arrumou o uniforme escolar da filha, preparou o café, esquentou a marmita do almoço dele, revisou a mochila de Ana, a carteirinha da escola, o laço do cabelo. Às 8h30, Ana saiu com a vizinha, Dona Rosa, que levava a neta para a mesma escola. Júlio trancou a porta, deitou por 2 horas e levantou antes do meio-dia. O sono era pouco, a vida era muita. No caminho para a biblioteca, passou pelo hospital público. Não gostava de passar por ali, mas era inevitável. Foi onde a esposa, Carolina, se despediu do mundo cedo demais, deixando para ele uma menina de 5 anos e um coração rachado. Promete que vai estudar? Ela tinha pedido, segurando a mão dele como quem segura a margem de um rio. Ele prometeu. E promessa, para Júlio, tinha o peso de um cofre. À tarde, no prédio, a rotina seguiu o roteiro de sempre. Recepções, rondas, anotações. Dona Helena desceu de novo, dessa vez de tênis e roupa de ginástica. No hall, um casal discutia alto. Ela franziu o senho, impaciente com qualquer coisa que fugisse da sua linha reta. Júlio desviou a briga com 2 frases e um sorriso que não ofendia ninguém. "O senhor pode subir, por favor?" disse ao marido. "E a senhora? Respira comigo. 5 vezes. 1, 2." Eles obedeceram sem perceber. A briga desinflou, como um balão que perde o ar por um furo minúsculo. Helena observou de longe. Não era a primeira vez que via o segurança resolver problemas com nada além da voz. Não era o que ela esperava de um segurança. Ou talvez fosse exatamente o que a palavra prometia. Alguém que, mais do que prédio, guardasse pessoas. Naquela noite, uma chuva fina começou, e o cheiro da água no cimento trouxe memórias que Helena evitava. Lembrou-se do marido, Renato, de mãos sempre ocupadas com negócios, mas que encontrava tempo para lhe fazer chá nos domingos. Ele tinha morrido há 2 anos, deixando dela o castelo e os fantasmas. A vida desde então tinha virado uma lista de tarefas e números.
Ela gostava de listas. Nelas, ninguém chorava. Quando o relógio marcou 1 da manhã, Júlio abriu o caderno e escreveu: Quem eu quero ser quando a Ana tiver 18? O que preciso aprender este mês? Por que ainda tenho medo de falar com certas pessoas? Como eu curo essa vergonha antiga que não é minha? Fechou o caderno. O vento bateu na vidraça. Um gato atravessou a garagem com a elegância dos que sabem que são independentes. No dia seguinte, algo quebrou a normalidade. Ana acordou com febre, olhos brilhantes, pele quente, um cansaço que não combinava com o tamanho dela. Júlio levou-a ao posto de saúde. Viroses têm um jeito cruel de não escolher hora. O médico receitou repouso, líquido e um antibiótico. O antibiótico não era caro, mas para quem conta moedas, qualquer remédio pesa. Júlio fez contas de cabeça. Daria. Daria, sim. Só precisava cortar o pastel da esquina e adiar o concerto do tênis. À noite, foi trabalhar com o pensamento em casa. Ao passar em frente à portaria, viu Dona Helena chegando com sacolas. Notou nela algo que não via sempre: cansaço. O porteiro comentou que o elevador social estava com manutenção. E ela torceu o nariz, como quem descobre que chove no feriado. Júlio pegou 2 sacolas sem cerimônia. Eu levo, senhora. Ela hesitou por frações de segundo e, sem sorrir, assentiu. No caminho, silêncio. No espelho do elevador de serviço, ela encarou o próprio reflexo e algo nela se reorganizou. Helicóptero não sobe escada, disse, sem olhar para Júlio. Ele não entendeu. Às vezes, continuou ela, como se falasse consigo mesma. A vida deixa a gente sem elevador. Aí é contar degraus. Foi a primeira frase dela que não veio com gelo. Júlio não comentou. No corredor, entregou as sacolas, desejou boa noite e voltou ao térreo. 3 dias depois, a febre de Ana passou, mas o corpo ainda estava fraco. Júlio tirou um turno trocado com o colega para poder ficar à tarde com a filha e, de quebra, ir à escola conversar com a professora. Dona Helena o viu chegar mais cedo e passar direto para o ônibus, sem carro, sem pressa, sem ninguém para segurá-lo nas tempestades. Naquela semana, o prédio seria palco de uma reunião da Associação de Moradores. Pauta: segurança, manutenção, plantinhas do jardim que estavam morrendo sem ninguém cuidar. Júlio ouviu de dentro da guarita os discursos que subiam e desciam como elevadores. Tem que melhorar, tem que trocar a câmera, tem que proibir visita depois de tal hora. Ele anotava, só por hábito. Gente gosta de tem que. Na véspera da reunião, um acontecimento fez a tensão escalar. Sumiu um relógio caro do apartamento 1303. Ninguém viu. Ninguém ouviu. A suspeita caiu como chuva. A culpa devia ser de quem não podia se defender. Sandro, o colega de Júlio, comentou alto demais no refeitório. Se esse relógio passou pela portaria, alguém deixou passar. Ou levou junto. Júlio continuou comendo. Não respondeu. Mas o silêncio dele não impediu que a fofoca girasse feito catavento. À noite, no grupo de WhatsApp dos moradores, uma mensagem sem nome circulou com malícia. Tem segurança estudando demais e vigiando de menos. Helena leu a mensagem e sentiu algo incômodo, como uma pedra pequena no sapato. Lembrou-se da bolsa devolvida lacrada, do jeito como Júlio apaziguava brigas, do cuidado com que ele observava o que ninguém vê. Resolveu agir. Desceu a portaria com passos firmes. Júlio, você tem 1 minuto? Claro, senhora. Tenho uma proposta. Preciso de alguém para organizar o arquivo de um projeto social que mantenho. É um trabalho chato. Pilhas de papel, recibos, lista de doações. Paga pouco
mas paga certo. Topa fazer nas horas de folga? Júlio piscou. Eu posso ajudar, mas não vai atrapalhar meu turno. Não vai. É fora daqui. Você escolhe os horários. Me mande seu contato. Ele anotou no papel e entregou. Obrigada, disse ela, e antes de virar as costas, completou. E ignore as mensagens idiotas. Eu vou resolver isso. No dia da reunião, os ânimos estavam prestes a desandar quando Helena pediu a palavra, com aquela autoridade que dispensa microfone. Sobre o relógio, disse. Todos aqui têm o mesmo direito à segurança, inclusive os funcionários. Fofoca não substitui prova. E eu, pessoalmente, pedi ao síndico para puxar as câmeras dos últimos 15 dias. Já estão guardadas. Se houver falha, vamos corrigir. Se houver dolo, não vamos perdoar. Mas até lá, ninguém é ladrão por boato. O salão, que costumava discordar por esporte, concordou por cansaço. O síndico pigarreou, prometeu providências. Júlio, do fundo, empurrou o sorriso para dentro. Sandro lançou um olhar torto, daqueles que preferem brasa à luz. No dia seguinte, Helena ligou para o número de Júlio. Amanhã, às 4, na sala de reuniões do meu escritório. Rua do Contorno, 212. Você pode? Posso. Traga seu caderno, ela disse misteriosa. Eu tenho perguntas. O escritório de Helena não era tão frio quanto o elevador social. Havia livros, quadros de crianças emoldurados, plantas sobreviventes. Júlio chegou pontual, um pouco desconfortável com a camisa emprestada do cunhado. Helena estava sem saltos, de sapatilhas, mais baixa e mais humana. Este é o arquivo, disse, apontando para caixas. Eu comecei uma rede de bolsas para cursos técnicos. Recebo doações e repasso. Preciso organizar, auditar e melhorar. Eu sei falar com números. Você, pelo visto, sabe falar com pessoas. Topa pensar comigo num processo que funcione? Júlio passou a mão nas caixas como quem lê braille. Topo. Em troca, continuou ela, eu pago pelas horas e cubro um curso técnico que você quiser fazer. Mas tem uma condição. Qual? Você tem que me prometer que vai aceitar. Sem falsa modéstia. Júlio sorriu de canto. Eu prometo. Eles sentaram. Ela com planilhas, ele com perguntas simples que iam direto ao nervo. Quem são os alunos? De onde vêm? Por que desistem? O que faz alguém não desistir? Trabalharam 2 horas e meia. Helena se surpreendeu, rindo de um comentário bobo de Júlio sobre grampeadores que nascem para morder errado. Ele se surpreendeu, gostando da forma como ela enxergava problemas como peças de um tabuleiro. Nos dias seguintes, o projeto começou a tomar corpo. Júlio organizava papéis, criava listas de acompanhamento, sugeria telefonemas para alunos ausentes. Helena, pela primeira vez em anos, sentiu-se parte de algo maior que os números. Mas a vida tem o hábito de testar quem se levanta. Ana começou a ter dores de cabeça fortes. Júlio pensou ser apenas vista cansada. Levou ao oftalmologista, comprou óculos novos. Melhorou por alguns dias, depois piorou. Vieram enjoos, noites em claro, visitas ao hospital. Helena, ao saber, não deu espaço para recusas. Eu vou marcar pelo meu convênio. Não discute. Eu já discuti por você. Os exames trouxeram alívio. Não era nada grave, apenas enxaqueca infantil. Descanso e cuidado. Júlio respirou fundo, abraçou a filha e prometeu nunca mais adiar a atenção. No prédio, aos poucos, moradores passaram a olhar diferente. Júlio sabia os nomes sem consultar lista. Sabia quem tinha medo de elevador, quem sempre esquecia a chave,
quem precisava de uma palavra calma. O segurança invisível começou a se tornar presença indispensável. No fim do ano, Helena organizou um encontro para apresentar resultados do projeto. Alugou o salão, chamou doadores e alunos. Pediu que Júlio falasse 10 minutos sobre o acompanhamento que criara. Ele tremeu, mas foi. Boa noite. Meu nome é Júlio. Eu trabalho como segurança e nas horas de folga tento segurar outras coisas. A desistência, o cansaço, as histórias que se apagam. Eu aprendi que ninguém quer caridade. As pessoas querem oportunidade e respeito. A primeira abre a porta. O segundo é o tapete por onde a gente entra sem tropeçar. Obrigado a quem acredita nisso. Houve aplausos sinceros. Helena, que não era de se emocionar em público, engoliu seco. Mais tarde, no estacionamento, ela entregou a Júlio um envelope. Consegui uma parceria com uma escola técnica. Se você topar, começa o curso de gestão de processos em fevereiro. Bolsa integral. Merecer é verbo que a gente conjuga trabalhando. Ele segurou o envelope com cuidado, emocionado. Meses depois, Júlio concluiu o curso com destaque. Foi convidado a coordenar oficialmente o projeto de bolsas. Com isso, o salário melhorou. A vida de Ana ganhou estabilidade. E até a casa pequena ficou mais iluminada. Um ano depois, o prédio organizou um encontro simples no jardim. O síndico pediu que Júlio dissesse algumas palavras. Ele respirou e falou. Quando cheguei aqui, achava que meu trabalho era ver sem ser visto. Hoje eu sei que meu trabalho é ver para que todos sejam vistos. Eu também pensei por muito tempo que honestidade era só devolver o que não é nosso. Hoje eu sei que é mais. É admitir quando a gente estava errado sobre alguém. Ainda bem que a gente pode mudar de ideia. Obrigado por me deixarem ficar. Obrigado por me verem. O silêncio foi seguido de aplausos fortes. Helena, de pé, bateu palmas devagar, com um sorriso quase em lágrimas. Naquela noite, Júlio voltou ao banco de cimento do estacionamento. Abriu um livro novo, presente dela. Leu em voz baixa. O valor de um homem se mede não pelo que ele possui, mas pelo que ele conserva quando ninguém está olhando. Ele sorriu, fechou o livro e olhou para o céu. Obrigado. E foi só. E foi muito.